É com imensa satisfação que nós recebemos novamente a doutora Marta Bittar, especialista em ortodontia, especialista em odontopediatria, e que veio falar mais uma vez sobre as nossas crianças. Como deve ser feito o tratamento desde a parte da fase gestacional, que já foi falado no programa anterior, já foi falado sobre fluorose, o excesso de flúor, os cuidados que devem ser feitos com a escovação. Então, tudo isso nós já falamos no outro programa, né, Marta? Então é com grande prazer que nós voltamos a conversar. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez. Bom, no último programa nós falamos, o último assunto foi sobre cárie de mamadeira, que passa o Streptococcus justamente pelas pessoas adultas que passam para criança que não tem essa bactéria que provoca a cárie. Então, os cuidados que os pais, os cuidadores, as professoras devem ter para não passar esse tipo de bactéria para a criança. Então vamos falar mais um pouquinho de cárie, Marta? Então, é muito importante essa criança fazendo uma visita ao consultório desde cedo, sem dúvida nenhuma. Quanto mais cedo ela puder, os pais levando para orientação, não só uma orientação de prevenção de cárie, como os cuidados que deve ter em relação até mesmo à oclusão, à futura oclusão desse bebê, que é iniciado lá atrás. Por exemplo, amamentação, posição de amamentação, a própria higiene da boquinha depois desta amamentação. E assim nós vamos poder estar acompanhando esse bebê em todas as suas fases. Para cada época a gente marca um retorno, às vezes a cada mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Então a gente tem que estar acompanhando e vendo a necessidade de cada criança e cada época. Por exemplo, aqui nós temos uma criancinha que chegou com uma mordida cruzada anterior nesses 4 dentinhos. Como foi uma época muito boa e a gente sabe que uma mordida cruzada tem sérias consequências, nós tivemos a oportunidade de descruzar essa mordida logo cedo, quer dizer que os ossos dessa criança, da boquinha, já pôde entrar em uma função totalmente diferente se ela tivesse mantido esse problema. E aqui também a gente entra no problema de hábitos, que tem as suas consequências também, como a chupeta. Até quando usar a chupeta? Posso usar a chupeta? Eu acho que a chupeta em si, ela não faz mal desde que saiba usá-la. Como saber usá-la? É o tempo. A criança está arranhetando, dá a chupetinha, vai dormir, dá a chupetinha, dormiu, você tira. Não fica um tempo muito grande. Certo. A criança vai crescendo, ela se apega mais à chupeta. Então, até quando usar? Eu acredito que até um ano e pouquinho, a criança nem está ligando muito nessa fase para essa chupeta. Então, até 1 ano e meio, até 3 anos, a gente sabe que não vai ter uma consequência, claro, dependendo da hereditariedade de cada criança. Mas, quanto mais cedo você tirar, ela não sente tanta falta. E as consequências são minimizadas. Porque o osso, eu falo sempre para os pais, o osso nessa fase é um osso molinho. Ela está com uma mordida aberta por conta de uma
chupeta, o osso vai voltar se ela tirar. Mas se mantém este hábito, dependendo do padrão facial, da hereditariedade dessa criança, ela vai ter umas consequências, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma mordida aberta, anterior. Pela chupeta. Aqui também uma mordida cruzada, porque usou a chupeta mais tempo, começa a ter uma interferência e cruza a mordida. Até nós tivemos um programa que nós fizemos uma fonoaudióloga que já disse a respeito do uso da chupeta. Chupeta, a mamadeira, né? E que hoje tem a grande facilidade de ter chupetas ortopédicas, né, Marta? Então, mesmo sendo a chupeta ortopédica, tem que ter um horário para ela. Exato. Porque se ela faz uso um tempo muito grande, claro que vai ter as consequências, sem dúvida nenhuma. Então, e nesse caso que você demonstrou nesse slide, a respeito da mordida cruzada, como que é feito esse trabalho? Esse trabalho aqui ele é feito através de pressão digital. Olha que maravilha! Faz no consultório, a gente já consegue muito em termos de descruze do dente, e depois os pais conseguem manter em casa até realmente descruzar os dentes. Então, aí está a importância de levar a criança desde cedo no consultório, né? Exatamente. Para ver se tem algum mau hábito, alguma má oclusão e já ser corrigido, né? Mesmo a respiração tem que ser... Respiração bucal, né? A gente sempre tem que estar avaliando que jeito que é essa criança dorme, se tem uma respiração alterada, se não é nasal. Aqui a gente vê a alteração facial dessa criança pela uma respiração. Bucal, né? E qual que é a importância? Porque o pessoal muitas vezes não dá importância aos dentes de leite, né? Então qual que é a importância dos dentes de leite na criança? Realmente tem pessoas que ainda acham que o dente de leite não tem importância nenhuma, que vai trocar o dente, mas nada melhor do que um mantenedor de espaço do que o próprio dente. Então ele serve para manter o espaço na arcada para o dente que virá, que é o permanente. Ele serve para mastigação, ele serve para estética, para fonação, para fala. Então, quem cuida bem do dente de leite já é um passo muito grande para o dente permanente vir num ambiente saudável. Ótimo. Então, tá vendo a importância? Tem que cuidar do dente de leite da criança desde pequeno, porque ele vai manter os espaços, vai ser uma fonte de sais minerais para o dente que está nascendo, né, Marta? Exatamente. Eu brinco muito, se a gente está num ambiente onde todo mundo está resfriado, a tendência é ficar resfriada. Se o dentinho nasce num ambiente favorável, a tendência não é ficar doente. E em relação aos hábitos oclusais? Então, os hábitos mais usados assim que a gente vê em criança é a chupeta, é a mamadeira, ou então um peito até mais de um ano. O peito, a Organização Mundial de Saúde fala que é até 2 anos de idade. Mas a gente acredita que 2 anos de idade não é para a nossa realidade, né? Com 2 anos de idade a criança já está comendo, não tem necessidade do peito em si. Já tem outra alimentação, não só o peito. E em relação à mamadeira, eu acho graça assim, quando está mamando no peito,
O peito é o leite puro. Saiu do peito, os pais querem colocar chocolate, mucilão, farinha láctea. Açúcares em geral, açúcar mesmo. Aí você pergunta, mas por que você colocou? Ah, porque é muito ruim o leite. Né? Então, a pessoa faz a mamadeira como se estivesse fazendo para ele, para o paladar dele. E a criança, ela não conhece ainda. Claro que se experimentar vai gostar. Vai gostar do doce, né? É o doce, né? Então, a gente sempre orienta nessa, assim, para que da mamadeira, essa mamadeira tem que ter horário, não pode mamar de madrugada e o leite puro. Se quiser acrescentar alguma coisa no leite, faz um mingau, dá na colher. E que tipo de mamadeira? Tem o bico próprio, que é o bico ortodôntico, é o que menos faz mal. Exato. Também tem a sua época, a mamadeira. Essa mamadeira é até no máximo 3 anos, né? Porque a criança também já conhece o copo, conhece a caneca, não tem necessidade de ficar estendendo um hábito. Olha, então nós temos mais que agradecer a sua presença, viu, Marta, por essas orientações ao nosso público, que esse programa é simplesmente informativo, mostrando que a odontologia é muito vasta, né, Marta? E que você, como já disse no outro programa, já está há 33 anos, eu já há 31, e nós vamos ficar muito tempo ainda. Então, fazer igual o Daú teve aqui, trabalhou 50 anos. Então, isso que a gente quer demonstrar para o público, que a odontologia é isso, é maravilhosa, e que vocês devem, desde a parte gestacional, procurar o seu dentista. Muito obrigado.